Estamos iniciando mais esse Evangelho da Noite. Quarta-feira passada a gente não pôde estar presente, mas hoje, graças a Deus, está tudo certo. Agradecemos por esse momento, por esse dia de trabalho. Agradecemos todas as pessoas que interagiram conosco nesse dia de hoje. E é um prazer muito grande falar no Evangelho. Esse assunto que a gente vai falar hoje, que vai divulgar, é muito importante, que não falar sobre o anjo da guarda. E nós vamos iniciarmos então, oferecendo para todos os irmãos de todos os lares, abençoado, que possam e que tenham oportunidade de ouvi-lo, esse Evangelho, e assistir nesse momento sagrado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Então, nós vamos falar sobre o anjo protetor, né? O anjo da guarda, espíritos protetores familiares ou espírito simpático, que nos acompanham em toda a nossa existência na Terra, desde o berço, talvez muito antes do berço, em outras vidas passadas. Depois do túmulo, ainda esse anjo da guarda vai nos acompanhar a todos habitantes da Terra. Cada habitante da Terra que está no corpo físico, nesse momento, e que está fora também do corpo, que está no mundo espiritual, ele tem sempre alguém acompanhando ele e ajudando. Esse anjo da guarda acompanha ele sempre. Claro, faz outras coisas também, mas ele tem esse protegido, é muito importante, que somos nós. Então nós vamos ver algum relato sobre o espírito protetor, porque quando nós fizemos aqui o Evangelho, é um Evangelho universal. Não é um Evangelho que vai ter lição de religião, vai falar em rótulo religioso, de maneira nenhuma. É para todos os habitantes. Porque o que nós falamos aqui são leis da natureza, são leis de Deus, são leis da reencarnação, lei do desencarne, e leis infinitamente, leis que Deus deixou para nós compreender, entender e estudá-lo. Então nós vamos lá. Há espírito que se ligue particularmente ao indivíduo para proteger? Essa é a pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 489. Se o Espírito se liga conosco para nos proteger, se nós temos esse anjo que protege. Vamos lá. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, ou um bom gênio, que está ao nosso lado, desde que nascemos, desde a concepção. Antes, ele nos acompanha, desde a concepção. A hora que o espírito for impedido de vir aqui, ele está sofrendo muito, porque já está ligado pelo cordão fluídico, já está sofrendo toda a dor, toda a emoção da mãe passa para o espírito. Porque quando a Maria Santíssima foi visitar a prima Isabel, o que é que o espírito pediu? Para Isabel não tomar bebida de álcool, ou vinho, ou bebida, qualquer bebida, e se controlar muito nas emoções, porque o que estava nascendo ali era um espírito de muita luz, que era o João Batista. Então vejamos bem como o espírito também sofre as consequências das emoções da mãe, quando é muito forte. Então nós temos que ter muito cuidado. E esse anjo da guarda é tão interessante, eu fico tão empolgado quando eu falo no anjo da guarda, porque já me livrou muitas vezes de muitos acidentes aqui nessa encarnação e de muito sofrimento. Então eu tenho assim uma consideração fora de série para esse espírito que me acompanha por misericórdia de Deus e pela bondade dele.
Então, o anjo da guarda, quando nós vamos fazer o projeto para vir na Terra, nós temos que entender isso. Antes de nós vir na Terra, nós já fizemos um projeto. Ou vamos ser comandados por um projeto, porque às vezes não temos condições de ainda fazer um projeto para a nossa evolução na Terra. Mas aí tem a espiritualidade que faz o projeto por nós, o melhor para cada um de nós. E quando se faz o projeto lá na reencarnação, antes de vir, o espírito protetor de cada ser humano, ele está junto. Está junto, analisando o projeto que cada um de nós vamos passar aqui na Terra. O que nós vamos desempenhar, de acordo com a nossa profissão, né? De acordo com a nossa maneira de agir e pensar, da nossa evolução, nós temos um anjo que nos acompanha. Se é médico, provavelmente seja um médico, um espírito protetor. Se for advogado, é um espírito de direito. Se for qualquer profissão, tem um espírito do nosso lado que conhece muito disso aqui, e, além de conhecer nós. Então, ele sabe quem nós somos. O anjo da guarda conhece mais nós do que nós mesmos. Porque quando nós vemos para a Terra, nós esquecemos do mundo espiritual, temporariamente, e das vidas passadas. E tem que ser assim. Porque nós não temos condição de viver dois mundos num mundo só. A nossa cabeça não daria, não aguentaria. E o anjo da guarda sabe, então ele nos acompanha há muito tempo, porque é um ente querido nosso que já viajou muito conosco em vidas passadas. E ele sabe quem nós somos, as nossas fraquezas. E ele está aí para ajudar em tudo, porque ele é mais evoluído do que nós. Porque o protetor é mais evoluído do que o protegido. O espírito que me acompanha é mais evoluído do que eu. O espírito que acompanha qualquer um de nós que estamos escutando, ele é mais evoluído do que o protegido. E não cobra nada. E ele está presente nós ajudando. Nós é que esquecemos dele. Nós vamos ver no relato muito bonito. Vamos lá. Na pergunta 490, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada, mais do que nós acompanha. A próxima pergunta, 491, o Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito protetor? Qual a missão dele conosco, então? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, sempre nós envolvendo para nós fazer o melhor. Auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levar o ânimo nas provas da vida. Eu estou falando para as pessoas, podemos analisar junto isso aqui que eu estou falando, quantas vezes vem na nossa consciência que a gente está programando uma viagem ou um trabalho e vem uma voz na consciência e fala assim, não vai, não vai. E a gente é teimoso e vai. E só vai dar errado. Porque o anjo abençoado está dizendo, não vá, filho. Essa viagem não vai ser boa para ti. Fique. Vai outra hora. Mas nós não atendemos porque nós temos muito pouca sensibilidade ainda para ouvir o nosso anjo. Porque nós não se ligamos a ele. Porque o certo é nós, quando deitarmos, orar uma prece de Pai Nosso, que é uma aliança de nós com Deus, o Pai Nosso. É uma aliança que Jesus deixou na prece do Pai Nosso. E orar e pedir a proteção do anjo da guarda. No deitar, no levantar, gente. Aí ele está mais ligado com nós. Nós até sentimos a presença dele. Se nós começarmos a orar e pedir para ele, nós vamos sintonizar muito melhor com ele. Vamos sentir as vibrações desse anjo quando ele se aproxima de nós. Mas nós temos que fazer essa parte. Não buscar que os homens nos ajudem na terra, que nós faça isso, faça aquilo. Não, não precisa, gente. Não precisa buscar, às vezes, uma coisa de outras pessoas que são mais pecadores que nós. O interesse deles é, às vezes, material maior que o nosso. E não buscar o que deles?
Vieram buscar o anjo da guarda que está presente, dia e noite conosco, que é um amigo inseparável, autorizado por Deus para cuidar de cada um dos seus filhos na terra, porque não deixa nós órfãos. Nós que achamos que temos órfãos, mas não temos órfãos. Nós temos esse anjo abençoado, cada ser humano na face da terra. Independente de religião, independente de riqueza ou pobreza, independente de classe social, independente de nada. Nós temos um anjo que nos acompanha, que ama nós infinitamente. Nós temos que saber disso, gente. Vamos se alinhar com esse anjo da guarda, que é o nosso protetor. Vamos lá. Na pergunta, mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Na pergunta 492, o espírito protetor se dedica ao irmão, ao indivíduo, ao irmão, desde seu nascimento? Ele está conosco desde o nascimento? Eu falei, ele acompanha desde o projeto, antes de vir. Desde o nascimento até a morte do corpo físico. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, lá no mundo espiritual. Temos tanto medo de ir para lá, nós temos um anjo que nos acompanha para lá, meus irmãos. Nós não vamos estar órfãos. Nós deixamos o corpo aqui, mas nós vamos ser acompanhados ainda por esse anjo abençoado. Que coisa fantástica. Depois da morte, ele nos acompanha, esse espírito, né? Na vida espírita, depois da morte do corpo. Depois, e mesmo através de muitas existências aqui no corpo físico. Ele nos acompanha. Que mais não são do que fase curtíssima da vida do espírito. Nós acompanhar aqui 50, 100 anos, às vezes nem chega a 20, mas que seja 100, diz que 100 anos, comparando a imensidade do tempo espiritual, é uma fração de segundo. Um dia como um ano como um dia para o mundo espiritual. Então eles acompanham nós, que é muito rápido para eles. Para nós é uma eternidade, que sofremos muito, muita dificuldade, mas eles que estão livres do corpo físico é muito mais fácil. Então é um privilégio para nós e para ele também, porque ele também está evoluindo, cuidando de nós. Vamos lá. O espírito protetor ou anjo guardião tem uma dedicação extremosa para com aquele que é o seu protegido. Olha que coisa linda. Vamos lá. Conhece-lhe as dificuldades e sabe muito bem das nossas fraquezas, das suas fraquezas aqui. Sente como pai as suas necessidades, mesmo as físicas, e sabe, como protetor, tolerar a sua deficiência. Eles têm pena de nós quando nós erramos, quando nós estamos sofrendo. Eles têm pena de nós, mas nós temos livre-arbítrio. O caminho é sempre nós que escolhemos. Primeiro, o passo é nós que damos, eles nos auxiliam, é diferente. Eles não resolvem os problemas, mas eles auxiliam. Eles protegem. Esse é diferente. Então, nós sempre temos protegido com um espírito mais elevado do que nós somos. No entanto, ele não perde a oportunidade de aconselhar, como se fosse a consciência para melhorar a cada vez mais a sua conduta espiritual, antes a vida. Isso que eu digo, ele falar na consciência tão suave, mas mesmo que nós nem percebemos que é ele que está falando com nós, pensa que é nosso. Nós estamos dizendo, mas muita coisa ele está nos auxiliando. Porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer conosco. Então ele vai invitar o quanto que ele pode, mas nós não ouvimos. Nós não demos ouvido para ele. É difícil, mas a hora que nós começarmos a se interlaçar mais com ele, se ligar mais, abrir esse canal para nós comunicar mais com o nosso anjo amigo, tenho certeza que a vida melhora 90% para nós. Para cada um, independente da religião, de credo, de raça, de nada. Cada um de nós tem um anjo que ele é mais evoluído, o protetor, do que o protegido. Dedicação não quer dizer apoio em tudo. Claro, ele não pode resolver as coisas para nós temos livre-arbítrio. A paternidade espiritual é porta para a escola aonde o aprendiz é envolvido. Onde o aprendiz é envolvido,
né? Na fraternidade, sempre procurando para nós ser mais fraternos, mais bondosos para as pessoas. Os conselhos deles sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas quando preciso, recebe a energia que educa. Muitas das vezes nós passamos por um sofrimento e reclamamos muito, mas é a energia que nós precisamos para nós passar a ser mais educado, mais humilde. O anjo da guarda não pode tirar certos remédios de nós. O remédio é amargo, mas faz bem. E ele deixa, porque ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. O protetor está mais ocupado com o seu protegido, em educá-lo. Porque a instrução vem como consequência espiritual. O educado sempre procura a instrução, como sendo o conforto e luz do seu caminho. Quanto mais nós se instruímos, mais nós estudamos os livros bons, mais nós se conscientizamos do dever que temos para conosco e para com o nosso próximo, e primeiro para com Deus. É isso que o anjo da guarda está nos auxiliando, para nosso crescimento espiritual. O espírito protetor acompanha o seu protegido desde o nascimento até a desencarnação, até a hora de deixar o corpo físico. Em muitos casos, continua acompanhando depois no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Continua acompanhando nós lá. Há muitos casos que o espírito guardião serve de amparo ao seu protegido por muitas reencarnações, por muitas vidas. Ele vem nos acompanhando. Esse é um amigo incondicional da nossa alma. Esse não tem como a gente ter a dimensão da grandeza dessa alma que nós temos ao nosso lado. Vamos lá. E sente no coração a glória de suas vitórias. Ele sente, ele vibra, ele fica feliz quando nós conseguimos vitórias aqui na Terra. Ele fica feliz, muito feliz. Ele abraça o seu protegido. Ele infunde energia que o amor fornece, como sendo a vitória de Jesus reinando, reunindo as ovelhas para o grande rebanho da fraternidade. Chegará um momento na Terra que nós vamos ter um só pastor e um só rebanho. E esse rebanho está dentro de uma fraternidade, gente, universal. Vejamos como que nós vamos evoluir, crescer e aprender a se amar, ajudá-lo uns aos outros, porque sozinhos nós não vamos em lugar nenhum. Nem na profissão material, sozinhos nós não fizemos nada. Precisamos de uma mão amiga cada vez, cada momento, para nos ajudar em tudo. Imagine se nós vamos precisar desse anjo da guarda. Acaso ainda, que raro, aqui é muito lindo, em que o anjo guardião toma um corpo físico, além de acompanhar muitas vidas, mas ele está no mundo espiritual, nós ainda não percebemos muito. Veja bem, ele mergulha num corpo para nos ajudar, gente. Pense bem, que fantástico que é. Como nós somos ajudados. Vejamos bem. O anjo guardião toma um corpo físico para ser mãe. Essas mães bondosas, carinhosas. Essas mães que a gente nunca vai pagar nem um centavo do que elas fazem pela gente, não é? Então manda esse espírito, te acompanha tantas vezes, não tem jeito, porque você é muito duro de coração, ela vem como mãe. Como sempre a gente fala assim, nós temos 2 anjos da guarda que nos acompanham. Daí vamos aquele anjo olhando, qual é os 2 anjos? Um é o anjo protetor, o bom gênio, e o outro é a mãe. A mãe é outro anjo que Deus bota em nosso caminho. Ela é tão amorosa que ela vem pessoalmente, com todo o sacrifício e renúncia, para nos ajudar, gente. Quantas mães que estão ajudando aí, quantos espíritos que são rebeldes e as mães estão aí. Ou meu filho não, se acontece qualquer coisa errada com o filho,
A mãe é a primeira a proteger. Não, com meu filho não. Meu filho que é animal companhia, mas meu filho não fez isso. A mãe é um amor incondicional também. Isso que nós temos que aprender. Nunca pagamos o que a nossa mãe fizer por nós. Nunca. Nunca. Vamos lá. Acaso ainda que raro, que os anjos guardião tomam um corpo físico para ser mãe ou pai do seu tutelado, do seu protegido, para lhe levantar o ânimo nas lutas indispensáveis, nas provas, porque deve passar. Estamos passando provas todos os dias, colocando o outro em seu lugar. A mãe vem, o Espírito Protetor vem para ser mãe e ela pede para outro ficar como anjo, né, para continuar ajudando essa alma que ela vem ajudar também. Ele não vai ficar órfão dos dois lados. No mundo espiritual, trabalhando em conjunto para a salvação do seu filho do coração. Então fica lá no mundo espiritual ainda trabalhando para ajudar seu filho aqui do coração. Olha que coisa mais bonita, olha que lindo. Vamos lá. Para a salvação do seu filho do coração. E a renúncia que salva. É a caridade verdadeira vestindo-se da carne, no sentido de ambientar o seu protegido. No fim, tutelado no bem, que nunca morre, em nome daquele que é a luz do mundo, em nome de Jesus Cristo. A mãe é tão especial que quando que ela vai receber o Espírito aqui, ela é tão especial que ela deixa de comprar as coisas para ela. Ela dá um grande passo no egoísmo, porque ela não pensa mais nela, já vai pensar muito mais no filhinho do que nela. Se ela tiver que dar uma comida que o filho tiver com fome, ela dá para o filho e ele não come. Ela vai comprar uma roupinha, não compra para ela, compra para o filho. Isso é um amor incondicional. Carrega nós no útero, no ventre. Não é? Ensina nós a andar, falar. Dá o leitinho dos primeiros momentos e ensina até 20 anos. Ou até 40. Ou até toda a vida. Sempre vai ser mãe. Essas criaturas, eu sempre digo, quem tem mãe, por amor de Deus, abrace-o. Abrace e ajuda. Ajude mesmo, porque depois que ela foi embora, não adianta ficar chorando atrás. Depois você vai, quanto que a tua mãe te ajudou e você não fez, não deu retorno para ela. Isso é muito triste. Quando o espírito protegido reconhece o esforço grandioso do seu protetor para encaminhar no bem, sempre encaminhando para o bem, sem cobrar nada, né? Chora no seu calor de pai e faz todo o esforço para corresponder ao amor que recebe do seu coração, que o ama sem exigir, mas não exige do filho. Procura educar da melhor maneira possível. Quando o apóstolo João fala no seu evangelho que Deus é amor, compreendemos de imediato a essência dessa virtude sem par, sem limite. Essa virtude do amor sem limite que é transmitida pelo anjo da guarda e pelas mães. E se nós já sentimos alguma coisa desta virtude, devemos trabalhar para purificá-la cada vez mais em todos os sentidos. Essa é a luta nossa, cada dia ser melhor, sucessivamente. A vida, sendo lei de Deus, que verte dele, não exige que despertamos de imediato para o amor, na pureza total, que somente os espíritos puros podem viver, mas nos mostra que
podemos nos esforçar todos os dias para melhorar, elevando o nosso amor em direção à culminância da própria vida em Cristo. Os anjos que são anjos, eles viajaram milhões de anos para ser anjo. Eles aprenderam tudo o que nós estamos aprendendo hoje, que não aprendemos ainda, que já aprendemos no passado. Os anjos passaram por toda essa fileira do progresso, milhões de anos, e hoje são anjos. Eles não precisam mais vir reencarnar na Terra. Para quê? Eles não têm mais dívida com ninguém. Não é? Eles já são espíritos puros. Se alguém dedica o tempo para nos ajudar, que o anjo da guarda está aí o tempo todo nos ajudando, por que não fazemos o mesmo, ajudando aos que se encontram na nossa retaguarda? Por que não ajudamos aqueles que estão atrás de nós ainda, com dificuldade? Façamos o mesmo que os anjos fazem por nós, faz pelos seus protegidos aqui. Vejamos, podemos o mesmo. Doemos o que recebemos por amor. Ajudemos alguém que compreender melhor a paternidade universal. Esse amor é compreender essa universidade da fraternidade universal. Amar a Jesus, a procurar entender a caridade. Se você não é caridoso para as pessoas, não é bondoso, não é misericordioso, como é que você quer bondade para ti se você não faz para ninguém? Nós vamos receber aquilo que nós doamos. Vamos lá. Jesus, procurar entender a caridade sem esquecer o perdão. Quem faz a caridade, ele perdoa sempre. Se somos rodeados por vários espíritos de luz, eles ficarão alegres com esse trabalho e são testemunhas de que estamos nos esforçando em procura da luz. O Paulo não falou que nós estamos rodeados por uma multidão de espíritos, lá em Coríntios, que se fosse visível tamparia o sol, que estão conosco em todos os lugares onde nós estivermos, no lar, na via pública, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Eles estão conosco, estão rodeando nós, observando, nos ajudando. Então, vejamos bem que nós não temos só. Vamos lá, mais um minutinho. Esforçando em procurar a luz, dá o primeiro passo na descoberta de ti mesmo. Primeiro temos que conhecer quem somos nós, que ajuda não fartará. Vinda de todos os lados. Quem dá, recebe. À medida que nós amamos, seremos amados. Perdoando, seremos perdoados. Dando o que recebemos. Essas são as frases de Francisco de Assis. Não tem as frases mais fantásticas do que essas. Todos os lados nós vamos receber o bem. Dedica-te ao bem, que a dedicação do bem maior virá em tua procura. Tal é a lei. É a lei que vai e volta. Você manda um pensamento ruim, ele vai voltar para ti. Você gerou, a tua fonte gerou e você vai receber de volta. Se você gera os pensamentos bons, perdoa, vibra para as pessoas, vai voltar para ti. Daí você tem saúde física, mental, espiritual e sempre está pronto para o crescimento. Só para terminar aqui, mais um minutinho. Desde épocas remotas que a humanidade é conhecedora do anjo da guarda, do anjo guardião, como sendo o bom gênio, que orienta, abençoa sempre seu tutelado. E a doutrina espírita claramente mostra, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e que essa dimensão de vida é capaz de se comunicar com outras dimensões. Evidente. Nós nos comunicamos na Terra, em toda parte nós estamos se comunicando pela tecnologia, pelos pensamentos, né? pela a simpatia que temos para com os outros, sempre estamos se comunicando. Vamos lá.
dimensões, inclusive os irmãos que se encontram no corpo físico, estamos se comunicando pela telepatia. Nós podemos falar vamos chegar a um momento muito rápido, nós vamos falar pelo pensamento, pela telepatia, com outros irmãos lá de outros países. Nós pensamos aqui, ele está sabendo que nós estamos pensando nele e ele nos responde. Olha que coisa mais linda. Por que os espíritos não podem se comunicar conosco, que são muito mais livres do que nós? São inteligentes. Porque o espírito que está no mundo espiritual são os homens do ontem, os sábios que passaram por aqui, os religiosos, as mães maravilhosas que cresceram tanto nessas encarnações, estão no mundo espiritual. Isso que é importante. O espírito encarnado passa a exercitar muitos meios pela orientação dos próprios espíritos fora do corpo. Quanto que estão nos orientando? Tem mais só o Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, com a mediunidade dele, com centenas e milhares de espíritos que vieram trazer para nós conhecimento que ainda nós temos dificuldade de entendermos. Vamos lá. Muitos meios pela orientação dos próprios espíritos fora do corpo físico. Melhorar o intercâmbio de um para com os outros, na certeza de que se processa autoeducação nos molde da nossa vivência. Diz um colega, uma grande pessoa que fazia um programa na TV, dizia assim que quem não se comunica se estupica. É verdade, quem não se comunica sempre vai faltar alguma coisa. Às vezes você quer alguma coisa e não se comunica e passa aquilo lá que você precisava e você não recebeu uma informação. Então, quanto mais nós se comunicarmos, mais nós temos agindo um com o outro, mais nós podemos aprender mais e doar mais e receber mais. Esta é a lei. Então, muito obrigado, pessoal. Espalhe essa doutrina, essa unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era, que não é religião, porque é filosofia, religião e ciência. E não é tudo que eu falo aqui é leis universais. Não tem de direcionar ninguém, porque todos nós somos viajores do tempo e do espaço em busca da perfeição maior no futuro. Muito obrigado e uma boa noite a todos, meus irmãos queridos, e minhas irmãs também.